Carlos Alfeu aqui no nosso programa Sempre com Você. É Romance de Amor essa música? Isso. Como que é, Carlos? Porque quando você vai fazer faculdade de música, você tem que escolher uma especialidade, e aí você escolheu o violão. Foi isso? É assim que funciona? E aí você vai parte, por exemplo, para o violão clássico. Como é que funciona? Para a gente poder entender. Certo, tranquilo. Eu também entrei na faculdade meio não sabendo. Uhum. Geralmente a faculdade de música ela é mais voltada para música ocidental, música clássica, música erudita. Mas hoje em dia já existem faculdades com música popular, onde você trabalha música brasileira também. Então, no campo eu fui conhecer a música clássica dentro da faculdade. E, após isso, todo mundo já tem essa formação aqui, a licenciatura. E aí, no mestrado, na especialização, você escolhe um tema específico para você trabalhar. Porque essa base da música, da teoria, até da prática mesmo, você pega na faculdade. Mesmo hoje tendo bacharelado, um instrumento, né, específico. E na licenciatura aqui, na federal, a gente leva um instrumento principal, junto com a licenciatura, estudando. E até um complementar. O meu foi o violão principal e o complementar foi a flauta doce. E aí você escolheu, então, só música clássica. Mas no dia a dia você toca outras coisas? Toco. Comecei no popular. O que você toca no dia a dia? Música brasileira. Toca um pedacinho de alguma coisa pra gente? Beleza. Bem, chorinho, que delícia. Depois a gente vai bater mais um papo, conversar ainda mais. De repente eu posso pedir outra música, viu? Beleza. No meio dessas músicas aí, viu, Carlos? Fica à vontade. Ó, se quiser participar também da nossa conversa, tá liberado. Aliás, gente, a gente tá falando hoje de dieta, esse período de inverno, né? A gente sente mais fome, já chegou pergunta aqui. E eu recebo com muito carinho hoje aqui a Juliana Mendonça, nutricionista, que trouxe umas deliciosas coisinhas para nós. Que vai ficar por aqui, gente, que delícia, adoro. Vou provar. Né? Isso aqui é uma coxinha, né, que você falou? Coxinha. É uma coxinha com batata doce e mandioca, a massa. Olha só. Paloma, pega aquela faquinha que tava com você, que eu vou cortar essa coxinha aqui, pra gente... Pega ali pra mim, Ju. Você tá aqui. Pra gente poder ver e poder mostrar, né, pra quem tá em casa, como é que é, gente, essa coxinha por dentro. Opa, e chegou pergunta pra gente, mas antes vamos ver. Quem não gosta de coxinha, não é? A massa é de, você falou? Mandioca e batata doce. Mandioca e batata doce. Isso faz com que essa coxinha, Tom, tenha um índice glicêmico menor. O que é um índice glicêmico? Olha, gente. Importantíssimo para quem tem diabetes, por exemplo. Então, ela tem um índice glicêmico mais baixo, justamente por ser usado a batata doce. E é isso que eu ia te perguntar, Juliana. Isso não significa que o alimento emagrece a gente, né? Isso que eu comer isso, porque as pessoas têm ideia. Eu vou comer só batata doce a partir de hoje. Não. Vou pegar uma bandeja de coxinha e comer, aqui tem quantas? Sei lá, 15. Vou sentar e vou comer as 15 coxinhas. Não dá, né, Juliana? Não, você sabia que isso, muito legal esse seu comentário, que isso é um mito. Não significa que o alimento mais saudável eu posso comer à vontade. Eu exagerar também vai resultar no aumento de peso. Ele é mais saudável, porém não significa que é menos calórico. Essa, por exemplo, é uma coxinha assada. Então a gente já corre da fritura, que todo mundo sabe que faz muito mal para a saúde. Verdade. Então, além de ser uma massa mais saudável, ela não é frita, ela é assada. E o que tem por fora dela, assim? Porque a farinha, a coxinha normal é na farinha de rosca, né? Aquela coisa toda. Essa aqui não. É o quê? É aveia? É um farelo de aveia, com germe de trigo. Olha só, gente, tá um cheiro aqui. Eu acho que eu vou fazer fusquinha pra vocês. No final do segundo bloco, a hora que terminar aqui, eu vou comer um pedacinho dessa coxinha, porque tá com um cheiro maravilhoso. Vou aproveitar, porque a gente vai falar agora da parte doce. A Marina tá perguntando se existe dieta que não precise cortar açúcar. Então, Marina, voltamos no início, né? Cuidado com a palavra dieta. E tudo que é muito radical não serve a longo prazo. Eu costumo dizer para meus pacientes
que pode, mas não pode ter o hábito de ingerir doce, açúcar no dia a dia. Isso não tem como. Então, dietas que não precisa cortar açúcar, na verdade, você precisa sempre diminuir a ingestão de açúcar. Não necessariamente cortar 100% do seu dia a dia. Eu não sou radical com isso. Parece, eu não sei se é impressão, mas parece que no inverno a gente tem mais vontade de comer doce, Juliana. Será que é impressão minha? Eu não sei. Porque eu gosto de doce. Aí a gente troca assim, por exemplo, o açúcar pelo adoçante. Porque tem gente também que enche o copo de adoçante. Eu não sei se funciona. E agora tá muito na moda esse negócio de açúcar demerara, açúcar mascavo, sucralose, né? Faz alguma diferença, de fato, para quem gosta, é doceiro mesmo? Então, na verdade, depende do objetivo, né, Tom? O adoçante, ele deve ser usado principalmente para os pacientes que têm diabetes, que não pode consumir nenhum tipo de açúcar. Nem o açúcar mascavo, nem o demerara, o açúcar refinado, nenhum. E o adoçante também tem que ter escolha, né? Não vamos falar de marca aqui, tá? Mas não são todos os adoçantes que são prejudiciais à saúde, que hoje também criou-se um mito que eu não posso usar nenhum tipo de adoçante, todos os adoçantes fazem mal, todos causam câncer. Não, tá? Eu gosto muito, indico a base de sucralose e indico também a base de estévia, tá? Com relação a posso usar um outro tipo de açúcar, o demerara, o mascavo, eles são mais saudáveis do que o açúcar branco refinado. Não confundam, mas não significa que não tem caloria. Então, se eu ingerir pensando em mudança, em emagrecimento, vai dar diferença do peso do mesmo jeito. Juliana, a Pietra da Vila Ipiranga está perguntando assim, se dieta só de carboidratos realmente emagrece. E já vou emendar as dietas milagrosas, que a gente sabe que muita gente faz, a gente vê resultados, pessoas que emagrecem muitos quilos. Porém, uma pessoa que corta, por exemplo, radicalmente o carboidrato da sua vida, né? Se ela comer em uma semana ela comer, sei lá, a quantidade de carboidrato que ela comia antes, ela engorda ali muitos quilos, né? Então a pessoa acho que está querendo saber aqui, a Pietra, né? Se a dieta só de carboidratos realmente emagrece. Eu acho que o que ela quis dizer é sem carboidrato, né? Restringir o carboidrato. Isso. E aí vamos falar também das dietinhas rápidas, né? E acho que de repente também nesse período do inverno se vale a pena, né? Ou se não vale a pena nunca. Não vale a pena nunca, né? Vamos lá. Com relação à dieta com restrição de carboidrato, é simples de entender. O carboidrato é a nossa fonte de energia primária. Para a gente sobreviver, a energia vem dos alimentos. E quem é responsável por essa energia primária são os alimentos que possuem carboidrato. O que está atual e sendo estudado é que hoje a quantidade de carboidrato não precisa ser como era indicado anteriormente, mas a gente não pode viver sem. Como assim, Juliana? Então eu preciso de um pouco de carboidrato no meu dia a dia? Sim, porque se eu não tenho carboidrato para poder gastar como energia inicial, que é a energia que eu preciso para sobreviver, o meu corpo vai precisar tirar dessa energia, por exemplo, das proteínas, que é uma fonte de energia secundária, né? A proteína, por exemplo, que tem aí na maioria agora das dietas que virou moda, né? Dieta proteica, só com proteína, ela acaba perdendo a função exclusiva dela e acaba tendo que gerar energia para sobreviver. Isso o que acontece? Acaba diminuindo e prejudicando a proteína que é responsável pelos nossos músculos. A pessoa vai ficando cada vez mais sem energia, tá? Então o carboidrato, ele é necessário sim, não tanto a quantidade que era usada, consumida anteriormente. Hoje a gente trabalha com um limite um pouco menor. Nós vimos que não precisa de tanto carboidrato como sempre foi consumido, mas eu sou contra tirar 100% dos carboidratos da alimentação. E tem aquela questão, por exemplo, de comer, em vez de você comer um pão, comer uma tapioca, essas coisas realmente funcionam, Juliana? Adorei, Tom. A tapioca, ela não tem glúten, vou deixar bem explicado isso. Então, ela é indicada para pacientes celíacos, que são os pacientes alérgicos ao glúten. Em termos de valor calórico e para quem está aprendendo a se alimentar, para quem está preocupado com o peso, não tem diferença nenhuma uma tapioca de um pão francês ou de algum outro tipo de massa, tá? Tá bom, chegou outra pergunta. Olha, a Marilda do Jardim Pênfigo tá falando assim, que ela toma corticoides. Então, que esses medicamentos alteram o peso dela.
se ela consegue emagrecer, mesmo tomando esse medicamento com uma rectificação alimentar. Consegue sim, às vezes é um tratamento um pouco mais prolongado, né? Talvez precise aí de um tempo um pouco maior para ter uma eliminação de peso satisfatória, que aí também vai depender do que ela precisa, porque realmente o corticoide interfere, tá? Isso não é um mito. Tem que ver a dosagem, o tempo, quanto tempo que ela está usando, por quanto tempo ela vai continuar, tá? Mas mesmo assim, dá para aprender, dá para controlar a alimentação e conseguir emagrecer, talvez um pouco mais lentamente. Eu parti aqui, Juliana, o pão de mel. O que tem nesse pão de mel? Vamos começar a falar agora um pouquinho da questão do que a gente pode, de alternativas para matar as vontadezinhas no inverno, que no inverno as vontadezinhas são vontadonas, não sei como é que fala. Dizem que é um pedacinho de chocolate, tá? Vou pegar e vou colocar na minha boca, que tá muito gostoso. O que a gente pode fazer, o que a gente pode comer, né? Que pode amenizar. A gente tem que às vezes resolver não vai porque a gente quer comer o bolo inteiro, né? Mas assim, o que a gente pode fazer, o que a gente pode comer que pode amenizar essa vontade, às vezes, de comer doce, de comer demais esse período do inverno. Ah, vamos lá. Vamos embora. Fruta. Como começar a comer fruta. Será que ajuda também? É o paralelo? Como é que é? Essa relação. Ajuda para amenizar a vontade do doce ou para ajudar na eliminação de peso? Os dois, então. Mas eu perguntei primeiramente pelo doce. Ótimo, né? A fruta tem tem a frutose e agora também isso está na moda. Ontem mesmo um paciente estava lendo sobre, agora está proibido. Descobriram que a fruta também, excesso de carboidrato, a frutose faz mal. Não, gente, não, tá? O problema é sempre o excesso. Então vamos ao bom senso. As frutas são extremamente saudáveis, tá? A fruta ameniza a vontade de doce sim, dependendo da fruta. Mas para quem é muito, vamos usar a palavra formiga, às vezes só o doce da fruta não vai resolver. Eu trouxe aqui, que nós temos lá na nossa cozinha, que é 7 grãos, algumas opções que são mais saudáveis, tá? O que é isso? É feito com menos alimentos processados, industrializados e tem um valor calórico menor. Como assim? Vamos supor, se eu for comer um pão de mel recheado, tá? Esse aqui tá sem recheio, né, Tom? Eu acho que não sei se está sem. Mas eu acho que é bacana a gente mostrar que a massa dele é diferente. Exatamente, tem como ser recheio. Se eu for comparar a mesma pesagem, né, no mesma gramagem, desculpa, do pão de mel normal, aquele que a gente encontra mais fácil, com pão de mel feito de uma maneira mais natural, com alimentos que tem uma quantidade muito menor de açúcar, esse fica em torno de 40% menos calórico. Então, poxa, né, no dia a dia, que a gente está acostumado a comer um monte de bobeira, a diferença é grande. A mesma coisa o bolo. E a coxinha, gente, falando um pouquinho da parte do salgado, é um gosto nacional. Vou ser bem sincero, Coxinha. Quem que não gosta? Gente, falou coxinha, a gente Quem já saliva. não é feliz comendo coxinha? Quem não é feliz comendo coxinha? Fala pra mim, Carlos Alfeu, não existe alguém... Já viu alguém triste comendo coxinha? Não tá, impossível. Impossível. Então a gente desenvolveu, né, uma coxinha mais saudável. Voltando, não pode comer à vontade, tá? Mas ela não é frita, uma massa mais adequada e que dá para matar aquela fome, né, do carboidrato e da vontade da coxinha, e que é um prazer, um gosto nacional mesmo. Verdade, uma delícia mesmo, gente. Eu tô louca para comer aqui. Né? Tem outros também, salgados? Tem. Nós temos o pão de queijo. Vou mandar para vocês. Esses dias ela fez... Juliana, qual que é o seu Instagram, Juliana? Eu vou passar da 7 grãos. É 7 grãos, _ cozinha light. 7 grãos, _ cozinha light. Eles fazem sempre, eles mostram as novidades. Esses dias elas estavam mostrando esse pão de queijo. Eu mandei na hora, eu quero! Porque parecia ele muito bonito. Visualmente, gente, é muito bonito. Muito parecido com a coxinha normal, né? E imagino que seja muito gostoso. Né? A gente tem uma linha lá. Agora, essa semana, a gente começou a produzir a esfirra. Ficou muito boa. Não perde. E aí, Carlos Alfeu? Tô indo hoje. E tem a bolinha de queijo, que é o pão de queijo recheado com uma mussarela, que é uma mussarela light, lógico, né? A mussarela comum. Juliana, estão perguntando aqui, estão falando, na verdade, estão fazendo um comentário de que eles estão dizendo assim que para comer assim fica muito caro. Né? Eles estão falando assim, como que faz então para você poder comer assim de forma saudável, mas sem, né, gastar muito? Pessoal, vamos lá. O preço da batata doce hoje, a maioria das vezes, está muito mais barato que o preço da batata comum. É verdade. Então, na verdade, cuidado.
Eu não trabalho e não exijo que os meus pacientes fiquem sem glúten, sem lactose. Esse tipo de alimentação é uma alimentação muito mais cara. Cuidado para vocês não confundirem alimentos saudáveis, tá, com alimentos com restrição. Virou moda, né? Os alimentos sem glúten não é para quem quer emagrecer, gente. Tá? Alimentos sem glúten é para quem, volta a repetir, é celíaco. A mesma coisa a lactose. Não é todo mundo que tem, Tom, alergia à lactose ou restrição à lactose. E aí entrou num consenso que faz mal. Acaba ficando muito mais caro. Então vamos lá, uma coxinha feita com batata doce, com o mesmo recheio e mandioca, e o mesmo recheio que você colocaria numa coxinha normal, só que sem gordura nenhuma, né? É um peito de frango, é uma carne moída que você vai comprar uma carne moída magra, e pelo contrário, gente, vocês vão economizar porque não vai ser frito, não vai usar óleo. Vai assar. Você vai assar. O bolo, a única diferença... Pode ser colocada naquelas fritadeiras sem óleo? Pode. Aquelas air fryers? Chama? Pode. Pode? Ela fica um pouco mais mole. Eu gosto dela, porque ela tá pronta, eu gosto dela assada no forno, porque ela fica um pouco mais crocante. Mas assim, tem pacientes que colocam e acham bom do mesmo jeito. Então dá sim. Outra coisa, vamos pensar um pouquinho no passado? Qual que era a alimentação do passado? Arroz, feijão, uma proteína, salada. Isso é caro. Eu sempre escuto, eu trabalhei muito tempo na saúde pública e às vezes eu escutava do paciente assim, doutor, eu não posso comprar alface, eu não posso comprar tomate. Naquela época que o alface e o tomate, ó, tô me entregando aí naquela época, eram muito mais baratos. Eu falava, engraçado, mas tem carne na sua casa? Tem. Tem todo dia? Tem todo dia, mas espera aí. Se você pode comprar carne todo dia, não pode comprar um pé de alface? Não pode comprar 1, 2 tomates? Então, na verdade, o que acontece? Nós priorizamos alguns alimentos. Uma alimentação básica que a gente conhece da época dos nossos avós, se eu fizer isso hoje, sem misturar esse monte de carboidrato, esse monte de industrializado, Tom, todo mundo emagrece, todo mundo vive bem. Tem uma última pergunta aqui que a gente precisa encerrar. A minha produtora ali já falou, chega, já... Olha só, o Daniel quer saber o seguinte... Se chocolate amargo pode fazer parte da dieta. Então, quanto maior a porcentagem... Chocolate amargo é ruim, gente. Tudo é hábito. Quanto maior a porcentagem... Eu não gosto, não. Quanto maior a porcentagem do cacau, menos açúcar. Isso. Mais saudável ele é, tá? Mas também, não adianta comprar aquele que é 40%. Não, tem que ser os 70%. 80%. 70% ainda vai. Tem 80%, tem 90%. Realmente, ele é mais saudável, né? Ele tem aí uma ação, fala de uma ação termogênica, ele pode ser consumido sempre em pequenas quantidades, porque ele tem menos açúcar. É legal. Juliana, então pra gente encerrar, pra quem tá em casa, tá falando tudo bem, mas e agora o que eu faço? Um recado final, então. Vamos lá. Alimentação normal. De manhã o seu cafezinho preto, não tem problema nenhum, nada que seja em excesso. Pão francês eu vou dizer que eu sou contra, tá? Mas aí, tá na moda agora, é uma moda muito boa, voltou a se falar do ovo. Então pode abusar sim no ovo, ovo cozido, ovo mexido. Corta a gordura. Qual, Juliana? Qualquer gordura, a gente não precisa da gordura. Tá? Faça o consumo de frutas, faça o consumo de castanhas, abuse, tá? Em oleaginosa, que é castanha, amêndoa, mas isso é caro. Então compre uma aveia. Use uma fibra, aveia, chia, semente de linhaça. Hoje você encontra em qualquer lugar, é muito mais barato. Posso comer arroz todo dia? Posso, desde que eu como em pequena quantidade. Feijão, o normal do brasileiro, gente, não tem mistério. E o principal, isso eu costumo falar sempre, eu aprendi, eu levo isso para minha vida. Corte o carboidrato da noite. Eu acho que um dos segredos, uma dica para quem está em casa aí, ó, corta o carboidrato da noite. Não é deixar de comer, é diminuir ou cortar o carboidrato da noite. Olha, eu vou te falar, a gente vai ter que começar a fazer essas reuniões de dia, então. Pois é. Porque vai ficar muito difícil cortar o carboidrato à noite. Porque o álcool é o carboidrato, né, gente? A cervejinha, o vinho, lembrando, é o carboidrato. É verdade. É carboidrato. Né? E aquela história, então, assim, aquela história de que tomar uma taça de vinho por dia equivale ao exercício da academia, é tudo mentira. Não, e também depende da taça, o tamanho da taça, né? Ah, a gente pega aquela taça que cabe uma garrafa. Não, aí vai nessa taça aí, né? Juliana, obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Que delícia a nossa conversa. Vamos combinar outros assuntos também, outros temas para você voltar e conversar com a gente. Né, e falar, inclusive você que está em casa, se quiser tiver mais dúvidas, quiser saber onde fica a 7 graus, liga aqui na TV 3349-1015, onde fica o consultório da Juliana também, né, que é o telefone da Juliana.
33491015. Agora eu vou bater um papo com o Carlos Alfeu. Eu ia levar uma coxinha pra ele ali, mas depois ele come. Não. Eu acho, né? Porque eu acho que vai ficar. Tá de olho, né? Metade é minha ali. Não, metade é sua? Não, tem bastante. O pessoal do estúdio aqui, gente, tá todo mundo assim, já olhando pras coxinhas. Eu parti a coxinha, eu parti o pão de mel. Todo mundo tá querendo já, né, Carlos Alfeu? Deixa a amostra aí. Todo mundo vai provar, viu, gente? Todo mundo vai achar gostoso. Carlos Alfeu, vamos pro intervalo, vamos cantar então Lamentos do Morro? Vamos. Vamos lá então, nós vamos pro intervalo agora ao som de Carlos Alfeu. Inverno chegando, Carlos Alfeu. Enferruja um pouquinho os dedos, fica durinho os dedos para tocar? Sim, tem que dar uma aquecida antes. Tem que dar uma aquecida antes? Tem, um exercício. E como é que tá sendo aqui em Campo Grande agora? Onde é que você está tocando? Ou você só está tocando em festas particulares? Tem alguma parceria? Como é que é? Olha, tem meu trabalho solo. Tenho uma parceria junto com o grande músico multi-instrumentista Marcos Assunção, que a gente sempre está tocando na cidade, em eventos, em bares e em festivais. Estou integrando a Camerata Dedilhada, Madeiras Dedilhadas, da Universidade Federal, que é a direção do Marcelo Fernandes e a coordenação do Rafael Salgado e do Pieter Heimbach. E estou mexendo também com a cultura, a música lá em Ponta Porã, junto com o Instituto Federal, fazendo um intercâmbio entre os músicos brasileiros, paraguaios lá. A gente tem um projeto lá. Pode falar. Em Pedro Juan Cavalheiro, no orfanato Mitarrogá. Então, eu entrei agora, mas já tem os professores Lacariston e a professora Josiane, que tocam o projeto, são os coordenadores do projeto. Eu entrei agora, que é muito satisfatório. O Rotary Club lá de Ponta Porã doou os violões, vários violões, porque tem esse projeto, tem outros projetos. Eles doaram para os meninos e a gente tem quadro, tem giz, tem um violão, então tem tudo para dar certo. E tem a vontade deles também. Agora a gente entrou no mundo dele, no contexto deles, de trabalhar também a cultura dele, a música, para dar um engate, o que eles gostam também, o que está dando um retorno muito satisfatório. Que bacana. Além de tudo, você é pai, esposo também, além de todos esses afazeres. Depois que está caindo. É bom que a música relaxa, né? Aí trabalhar com o que se gosta também, né? Vale a pena, né, Carlos Alfeu? Pois é, olha só, Carlos Alfeu tem rede social, a gente tem Facebook, Carlos Alfeu Violão, facebook.com/Carlos Alfeu Violão.
acha ele lá. O telefone para contato é o 99878-1516. Você faz festa particular, né, Sim, Carlos? sim, também. Gente, pensa que delícia, um jantarzinho ao som de música clássica, chorinho. Bom, né? Sim. Vou repetir o telefone, 99878-1516. Fala com você mesmo. Sim, aí a pessoa, se quiser uma formação solo, uma formação em duo, trio, a gente vai Que bacana. montando o trabalho, sim. Olha só. Carlos Alfeu, sucesso pra você. Obrigado. Prazer te receber aqui, gente. A gente tá combinando com o Carlos desde o ano passado e a vida dele Uma foi uma honra. correria, mas hoje a gente conseguiu trazê-la aqui. Um prazer, né, te ver novamente, né, depois de tantos anos, fazendo um trabalho tão bonito como esse. Desejo muito sucesso. Deus abençoe você, sua Obrigado. caminhada. Amém. E nós vamos encerrar com Pássaro Campana? Isso, vamos. Mas antes, deixa eu me despedir de quem está em casa. Você que está em casa, obrigada, viu? Pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que esteve com a gente hoje aqui no nosso programa. Ficou com vontade de comer os quitutes, né? Mas participou com a gente aqui. Olha, um beijo grande para você. Uma excelente semana, final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Vamos encerrando ao som de Carlos Alfeu. Tchau, tchau. Música